Dr. Herman, boa noite, parabéns pela vitória. Era esse o que o Grêmio precisava? Era isso que o Grêmio precisava? Era vencer o Cuiabá, não importasse como hoje? Lhe pergunto isso para saber se o senhor gostou da atuação ou que, bom, a atuação fica em segundo plano e o que importava hoje era ganhar. Rafael, primeiro boa noite a todos. Rafael, na situação que nós estamos e estávamos piores há 2 horas atrás, é muito importante ganhar. É muito importante sair de uma situação de como o anímico depois do jogo de São Paulo ficou muito ruim, é natural que assim seja, é muito importante a gente dar a volta por cima, ganhar e somar 3 pontos. Agora nós temos jogos em casa, em sequência, 1 para a Copa do Brasil e 2 pelo Brasileirão. Então nós temos uma oportunidade boa aí de solidificar esse caminho de arranque, uma situação melhor. É isso que nós temos que fazer e espero que façamos. Dr. Herman, por favor, uma atualização sobre o Campaz, né? Está chegando, como é que fechou a negociação e como é que o Grêmio trabalha para colocar ele o mais rápido possível, né, à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari? E também, se possível, uma outra atualização com relação a Ferreira. Quando é que ele volta a ficar à disposição? E ele voltando, o Grêmio encerra sua busca por reforços? Boa noite, Pfeiffer. O Campaz, ele nesse instante, que nós estamos com um horário diferente de vocês, mas nesse instante ele está se aproximando do Brasil, deve chegar ainda hoje em Porto Alegre, e amanhã de manhã cedo ele faz os exames médicos lá no CT. Nós estamos trabalhando fortemente para colocar ele em condições de jogo o mais rápido possível, mas para esse fim de semana não será possível. Nós imaginamos que segunda-feira ele estará no BID, porque a burocracia para esses casos de fazer um jogador estrangeiro ficar em condições não é simples, mas segunda-feira nós imaginamos que vai estar no BID e, em tese, em condições de jogar contra o Flamengo, se assim o professor Scolari o desejar. Com relação ao Ferreira, ele está na fase final da parte da recuperação, tratamento médico. Uma vez ele estando bem, vai ser incorporado nos treinamentos, e aí é uma questão de definição por parte do professor Scolari, se entender que ele deve jogar ou não. Nós contamos com ele, é um jogador de qualidade, já demonstrou isso em outras oportunidades, e ter contato conosco, ótimo, que bom, e vai nos ajudar também nessa luta. Nós conversamos anteontem, um papo muito legal, e ele está muito disposto a nos ajudar nessa luta que nós temos pela frente aí, que, a meu juízo, só termina em 5 de dezembro. Doutor Marcos Herman, boa noite. Eu queria que o senhor falasse para o torcedor do Grêmio como vem funcionando os bastidores, porque o senhor ali tem que fazer o serviço com o elenco, com a comissão técnica e automaticamente responder a imprensa e o torcedor do Grêmio. Então, ou seja, o senhor faz um trabalho interno e externo. Como é que vem sendo esse trabalho interno para minimizar o máximo possível aí o que está acontecendo de fora para dentro? Que a pressão do torcedor é grande. Vocês mesmos chegaram hoje aí na arena, o torcedor tocando pipoca no ônibus. E aqui em Porto Alegre também teve uma conversa na frente do CT, pelo menos o segurança, o Fernandão, teve que ali conversar com alguns torcedores do Grêmio. Obrigado. Obrigado pela pergunta. César, eu vou te dizer uma coisa com toda a sinceridade. Eu acho, em primeiro lugar, acho muito normal que num clube grande como o Grêmio, passando por essas dificuldades, que o torcedor não goste, que se manifeste. Eu acho que isso está bem, isso é da vida, quando for de maneira respeitosa e é sempre muito razoável e muito legítimo. Não tem nenhum problema com isso. Eu também muitas ocasiões da minha vida de torcedor, eu não gostei de certos encaminhamentos, certos resultados, e protestei de um jeito diferente, mas eu protestei. Tá? Protestei com o meu íntimo, né? Mas, enfim, é assim. Com relação às pressões externas, só tem uma coisa que realmente me chateia, é que, só para pegar os últimos 3 dias, só os últimos 3 dias, não vou muito adiante. Eu não diria campanha, porque isso seria exagero e teoria da conspiração, que eu acho que não é o caso. Mas, nos últimos 3 dias, surgiram versões de coisas que não vieram, e o torcedor
entende que isso possa ser verdade. Ele acaba acreditando, porque os meios, seja eles as redes sociais, seja muitas vezes as rádios, não sempre, mas se manifestam em relação a isso. Então esse episódio dessa festa privada da família do Paulo Miranda, com esposas e filhos, das 6 da tarde à meia-noite, na casa, no buffet infantil lá em Canoas, onde estava cheio de criança ali, cheio de criança não, filhos dos 6 jogadores que ali estavam, confraternizando em família, dentro dos protocolos, e todos vacinados, diga-se de passagem, se deu a entender para o torcedor que aquilo foi, enfim, uma festa de madrugada num pagode. Não era verdade. Tá? O Grêmio se manifestou oficialmente em relação a esse assunto. Ontem, por exemplo, disseram numa emissora de rádio que o Jean-Pierre tinha corrido 4 quilômetros no jogo contra o São Paulo. O Jean-Pierre correu 8 quilômetros, 275 metros, em 75 minutos. Então, isso atira a torcida contra o Jean-Pierre, né? Uma coisa que não era verdade, né? Hoje surgiu o assunto que o Wanderson está sendo vendido para o Milan. Não tem proposta nenhuma do Milan, e se tivesse proposta do Milan, nós não o venderíamos. Não agora, talvez depois da Copa do Mundo, talvez, sei lá. Aí o presidente Romildo vai dizer quando é a hora de se vender, porque a gente sabe que o futebol brasileiro vive disso, ele precisa se sustentar com as vendas externas. Mas nesse momento, pode vir a proposta que vier. O Wanderson é importante nessa campanha que nós estamos fazendo para sair dessa posição. Então não passa para a nossa cabeça negociar um jogador como ele. Então isso também atira a torcida, porque muitas vezes acreditam nisso, né? E não é verdade. Eu não gosto de generalizar, e evidentemente não estou generalizando, isso não é todo mundo, mas essas coisas engraçadas que pegam, né? E aí cria um clima ruim. Então muitas vezes o clima não é ruim aqui dentro, muito antes pelo contrário. Às vezes ele fica ruim, pesado de fora para dentro. E eu tenho que trabalhar com isso. Qual é a solução para isso? Bom, ganha hoje, quem sabe a gente faz uma boa partida com o Bahia e ganha. Começar a ganhar, a gente sai dessa, e aí para, as coisas se acalmam. Acho. Até com base nos últimos 3 dias e no relato que o senhor deu, o departamento de futebol, o senhor, enfim, conversaram com os jogadores no sentido de evitar exposições, evitar situações que possam ser mal interpretadas, até porque o senhor sabe, quando o momento é ruim, qualquer história pode criar um ruído. Teve essa conversa e como foi a reação? Sim. Eu não vou dizer quem, mas houveram 2 jogadores que disseram que, de fato, não tinha sido oportuno, e reconheceram, enfim, reconheceram que não estava bem, mas também é o seguinte, né, a gente sabe da pandemia, mas faz 2 anos que a gente não sai de casa, então, todo mundo, eu pergunto, Matheus, alguma vez tu não te encontrasse com, eu não sei se tu é casado ou não, é noivo, namorado, encontrasse com 2, 3 amigos, com as respectivas, para um jantar, petit comitê e tal? É normal, porque depois de 2 anos a gente, tá todo mundo a fim de dar uma volta, cada um tem que fazer a sua reflexão e ver a gravidade do assunto. A gente, claro que tem que se cuidar, a gente se cuida, a gente faz 2 PCRs, todo mundo no CT, toda semana, nós já passamos de 8 mil testes no nosso CT, né? Só as pessoas que trabalham no CT. Então, nós tomamos todos os cuidados do mundo. E mesmo assim, claro, às vezes aconteceu, deu uma escapada tal, e realmente aconteceu há 2 meses atrás, que é uma das razões que nós estamos nessa situação. Mas, enfim, é preciso também ter um pouco de bom senso e examinar a situação com frieza. Boa noite, doutor Marcos. Doutor Marcos, parabéns pela vitória. Doutor Marcos, eu vou mais ou menos na mesma linha que eu fui com o Luiz Felipe. O Grêmio toma um gol aos 48 do segundo tempo, perde para o São Paulo nessa situação que está. Tem esse final de semana turbulento, com história de festas, enfim. Como é que foi tratar internamente com o grupo para o time que entrou hoje em campo e não sentiu absolutamente nada? A gente viu um time muito aguerrido, um time com muita vontade e com o Maicon em campo com muita qualidade também. Como é que foi esse trabalho para blindar bastante o grupo seguir focado nessa caminhada? Bom, tu tem boa noite, Eduardo. Tu tem as primeiras 24 horas e depois tiveram mais 48 horas. Aliás, mais 72 horas. As primeiras 24 horas foram duríssimas para todos nós que estavam lá em São Paulo, para todos os membros da delegação, todos. Nós realmente nos sentimos muito frustrados, o clima do vestiário foi uma tristeza bárbara, foi imerecido.
Aliás, 2 semanas antes tinha acontecido uma derrota também, lá em Bragança Paulista, imerecida. E então a gente tem direito de 24 horas sofrer o resultado. Obviamente tem o direito. Depois das outras 72 horas, remontando. Porque é o seguinte, o nosso grupo tem vergonha na cara. O nosso grupo tem qualidade. Nós estamos refazendo, nós estamos trocando a roda com o carro andando. E aí tem muita gente que está fazendo uma colaboração espetacular. Né? Então, vindo 3 reforços para o nosso grupo, também vão ajudar muito. Né? Já estão mostrando, 2 deles já estão mostrando isso. Né? A comissão técnica também não está há muito tempo no clube, está relativamente pouco tempo no clube, mas os números são interessantes, 60% de aproveitamento. Né? Em todos os jogos, os 11 jogos do Filipão, tem 60% de aproveitamento. Então isso mostra alguma coisa. Tá bom? Claro que não tá bom. É claro que o Grêmio quer mais, e vai por mais, e nós temos condições de ir por mais, e nós temos talento para ir por mais, mas nós temos que construir a casa tijolo por tijolo. Paciência se me xingam, paciência se xingam o presidente, paciência se xingam o Filipão, paciência. Nós temos que ter convicção no que nós estamos fazendo e construir. E aí acho que estamos fazendo isso. Né? Esse jogo hoje, particularmente, ele é muito, muito especial, porque, claro que alguém já começou na rede social, porque é um time pequeno e tal. Bom, não importa, está na primeira divisão. Está na primeira divisão. Acho que foi campeão brasileiro no ano passado, a Série B, não sei se foi ele, mas enfim. Tá aí, tá jogando, né? É dificílimo ganhar deles aqui. Muito pouca gente o fez, em 15 rodadas. Que, aliás, para eles é 16. Né? E lembrando, nós estamos agora com 2 adversários a 2 pontos, mas nós temos uma partida a menos. Então, enfim, se as coisas andarem direito, se nós fizermos o trabalho, o dever de casa direito, nós eventualmente podemos já alcançar 2 desses adversários no fim de semana. Se nós vamos fazer isso, depende da nossa competência para alcançar isso. Mas vamos jogar duro agora, duro no sentido de esportivamente, né, falando, para alcançar um resultado promissor no fim de semana, que é muito importante esse resultado contra o Bahia. Herman, boa noite, prazer falar contigo de novo, parabéns pela vitória. Falava com o Filipão antes sobre a importância que o Maicon tem, né, nesse time do Grêmio e teria em qualquer outro time. E hoje a gente, após 28 minutos, perde ele de novo e não sabe por quanto tempo vai ter. O Grêmio se ressente, obviamente, daquele jogo bonito que tinha. O Maicon é um controlador de jogo, absolutamente todo jogo passa por ele deu o passe para o gol. Qual é a dificuldade de se achar um cara no mercado, digamos assim, ou até retomar, né, um futebol dessa forma no meio-campo, que represente o que esse jogador representou para o Grêmio durante tanto tempo? Claro que agora o Grêmio trouxe o Vila Sante, vocês estão trazendo o Campaz, eu até perguntei sobre o Campaz para o Filipão, ele brincou, disse, ele nem conhece o Brasil ainda, nem sabe que o Brasil existe. Claro, a gente sabe disso, mas como é que isso pode se formar dentro do grupo, né? Para o Grêmio voltar a ter aquela fluência no meio-campo, que talvez seja o que mais falta hoje. Rapaz, boa noite, Gabriel. Tu sabe que o caso do Maicon hoje, ele realmente, eu estou muito sentido com isso, porque ele estava sentido em todo esse período de recuperação dele das lesões. Ele estava, um dia, 2 semanas atrás, ele estava realmente deprimido com a situação, querendo colaborar, querendo ajudar, e aí conseguiu, né? E joga hoje, nota-se claramente, faz uma diferença enorme. Ele é muito bom jogador, e aí acontece isso aí. Tomara que não seja tão grave, a gente está torcendo por ele, mas enfim, são os fatos. Eu sou um fã incondicional do futebol dele, sempre fui, talvez um dos maiores volantes da história do Grêmio, pelo menos nos últimos 50 anos que eu acompanho, e eu estou muito triste por ele. Mas nós vamos ter que nos resignar, se for grave, espero que não seja, vamos ter que se resignar e encontrar alternativas. O Campaz tem características bem diferentes, né? Ele joga no terço final do campo, é um meia, como se dizia antigamente, é um meia ponta de lança, né? Que se aproxima muito do centroavante, muito rápido, chuta muito bem, mas tem características diferentes que o Maicon, que joga bem no meio mesmo, e tem uma habilidade não só de marcação, mas de armação. É bastante diferente. Mas, enfim,
é o que nos traz agora. Eu estou realmente sentido pelo Michael, porque ela seria muito importante, mas vamos torcer muito, que amanhã ele vai fazer o exame e espero que não seja tão grave quanto, enfim, em princípio pareceu. Uma boa noite a todos.